Você já ouviu as seguintes frases? O cair é do homem e o levantar é de Deus? Ou buscai o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas? Se você já ouviu essas frases e falaram para você que está escrito na Bíblia, você foi enganado. Por isso, nós estamos aqui nesse quadro Para-choque de Cristão para poder desmistificar essas frases e provar que elas não estão na palavra de Deus. Está tendo uma onda de vários chavões e perguntas no nosso meio teológico que acaba deixando muita gente confusa se eles são verdadeiros, se eles são falsos. E eu queria bater um papo com o senhor a respeito disso. Vamos lá? Pô, vamos lá. Pastor, da onde tiraram essa frase? O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Eu realmente não creio que a Bíblia diz isso. O que o senhor tem para me dizer? Ô Luizinho, essa frase é uma frase que já virou um provérbio popular, né? Muito conhecido aí no nosso convívio cristão, né? Se tornou até uma frase de para-choque de cristão, né? E o grande perigo dessa frase é que parece que ela avaliza, ela acaba legitimando a queda do homem, né? Sendo que, infelizmente, esse texto não está na Bíblia. Existe um texto que é bem parecido, porém, ele destoa um pouco dessa frase popular, que está lá no Salmo 145, verso 14, que diz: o Senhor ajuda os que caíram e levanta os que estão encurvados sob o peso de suas cargas. Porém, aqui está falando sobre a misericórdia do Senhor, sobre a graça do Senhor, mas não é um convite para aqueles que venham ou possam estar caindo como se fosse uma coisa natural. Muito pelo contrário, até a Bíblia nos orienta para que aquele que está de pé cuide-se para que não caia. Então a Bíblia ela nos encoraja a não cair e não a cair. Então essa frase é um tanto quanto perigosa, tendenciosa e nós precisamos estar atentos porque ela não faz parte do contexto da palavra de Deus. Pastor, vamos conduzir a nossa prosa aqui, a nossa conversa. Uma das frases que você colocou que eu achei um espetáculo, o para-choque do cristão. Fazendo uma analogia aos para-choques de caminhões. Tem uma outra frase que eu vou falar uma coisa pro senhor, viu? Ela engana muita gente e pode nos levar a pensar de uma forma muito errada. E a gente escuta muito em púlpitos, pregação, ministração de louvor e etc. Deus nos dá um fardo maior do que podemos carregar. Isso é verdade? A gente usa isso de um jeito errado para nos vermos consolados? O que o senhor tem a me dizer sobre isso? Bom, Luizinho, essa é mais uma das frases que a gente acaba ouvindo aí nos corredores, né, evangélicos, no meio das conversas, dos diálogos cristãos, que também não tem uma referência bíblica, né? As pessoas acabam utilizando esse texto, extraindo de um texto lá de 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13 e 14, né? E o texto ali é completamente esse texto ele não quer dizer sobre fardos, mas esse texto faz uma referência às tentações humanas, né? Onde ali o apóstolo Paulo ele nos orienta, né, a estarmos firmes, resistindo, porque as tentações elas são humanas, fazem parte da nossa humanidade e que nós devemos nos submeter à orientação de Deus, que certamente Deus, ele sempre nos dará um escape e uma saída. Pastor, continuando aqui o nosso para-choque de cristão, uma das práticas que faz, por vezes, aparecerem essas preciosidades no nosso meio são a retirada de algumas palavras-chave de um texto. E tem um que é clássico, que diz o seguinte: o dinheiro é a raiz de todos os males. Por vezes a gente fica apegado a esse versículo
porque por vezes nos faz falta o dinheiro. O que o senhor tem a me dizer sobre isso? Bom, Luizinho, falar de dinheiro é algo muito complexo dentro do contexto religioso, né? Mas, infelizmente, há um equívoco aí nesse texto, porque a Bíblia ela não fala isso, né? A Bíblia fala que o amor ao dinheiro é a espécie ou é a raiz de todos os males. Então, a questão em si é o apego que a pessoa dá ao dinheiro, né? Ela pode se amar tanto o dinheiro que ela se torna uma pessoa avarenta, uma pessoa egoísta, e é isso que a Bíblia condena, quando o dinheiro ele passa a se tornar um ídolo do ser humano, colocando a confiança do homem no dinheiro, sendo que a confiança nossa deveria ser no Senhor, que é o nosso provedor, é Ele que nos sustenta, é Ele quem supre todas as nossas necessidades. Por isso o nosso amor deve ser sempre, em primeiro lugar, ao Senhor, o nosso Deus. E aí, pessoal? Esse conteúdo foi interessante para você? Tirou as suas dúvidas? E se você ainda tem dúvidas, coloca aí embaixo no nosso texto, nos nossos comentários, alguma dúvida que precisa ser esclarecido, alguma frase que você ouviu, para que a gente possa fazer um outro material em cima da sua dúvida. E se você gostou, eu quero te convidar a curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal, para que você fique ligado em todos os conteúdos que estarão disponíveis em breve.